a linguagem que Allan Kardec utilizou é uma linguagem da época dele. Ele tinha um vocabulário corrente. Nós temos hoje outro vocabulário, porque a língua vai evoluindo, né? Os jargões e as expressões idiomáticas e o uso das palavras vai sendo alterado, vai sendo elaborado. A linguagem é também uma expressão do ser que vai se desenvolvendo ao longo das épocas, né? E então, determinadas expressões, determinados verbetes que se utilizavam no passado, não se utilizam, ou às vezes utilizam os mesmos verbetes, as mesmas expressões, com a outra definição, com a outra conotação, com a outra denotação, e assim por diante, né? Então, é importante isso, porque você pega uma obra como, sei lá, vou citar o exemplo, a obra de Shakespeare, você vê expressões do inglês daquela época que o inglês atualmente não utiliza. Você pega uma obra, sei lá, um livro de Camões, uma poesia de Camões, você vê jargões, expressões utilizadas, que era o vocabulário utilizado na época, e algumas palavras que tinham uma definição naquela época e que hoje, além da definição ancestral, tem outras definições. É importante a gente esclarecer isso para a gente entender o contexto. Kardec estava no contexto do século XIX. Primeiro de tudo, ele tinha que utilizar expressões muito claras, categóricas, né? Ele não podia utilizar expressões que davam ensejo a várias interpretações dúbias, ou poderia favorecer mais tarde a distorção do seu pensamento, ou mesmo na sua época, dar armas aos críticos para combater ele e para questionar a sua obra. Então ele utilizou palavras muito duras no bom sentido, né? Muito claras, muito lúcidas, teve uma precisão com as palavras que ele utilizava na época, e ao mesmo tempo com o vocabulário, com as expressões, com aquilo que ele dispunha de palavras para tornar a obra espírita clara em pleno século XIX. Eu digo isso porque às vezes algumas pessoas pegam a obra de Kardec e dizem assim: Kardec está superado. Aí eu pergunto, onde é que ele está superado? Primeiro é necessário anotar e detectar aonde que ele está superado. E depois que você detectar isso, a superação de Kardec, você tem que me dizer o que é que superou ele. Porque para uma coisa estar superada é porque alguma coisa superou ele. Ah, não, porque ele usa a expressão castigo de Deus, isso está superado. Ora bem, aí você pega na obra espírita, o livro dos espíritos, o evangelho, etc. Tem lá, né, em alguns momentos, o espírito que faz o mal, o sujeito que faz o mal, que comete um crime, ai dele, porque será castigado por Deus. Você precisa pegar essa expressão que tantos espíritos usaram, como Allan Kardec anotou, e apropriá-la e adaptá-la para aquilo que a gente entende dentro do próprio conteúdo da doutrina espírita. O que os espíritos chamam de castigo de Deus, naquela época, eu só estou me valendo de um exemplo, tem vários exemplos que alguns críticos utilizam, você apropria para a época para entender que na época não havia essa elasticidade vocabular para utilizar, por exemplo, expressões do tipo Deus permite que o ser culpado, ao se equivocar, aprenda com a própria experiência e mais tarde corrija os seus erros, resgate o seu equívoco. Na época não havia essa condição vocabular e ainda assim tornaria a obra espírita muito difícil de entender. Então ele utilizou palavras as mais econômicas, as mais sucintas. Por castigo de Deus, a gente não entende Deus ir lá e em pessoa entre aspas, castigar o indivíduo. Porque no próprio contexto da obra espírita a gente entende o que é que os espíritos estão chamando de castigo de Deus, né? Que é o indivíduo sofrer as consequências dos seus atos. Essa é a ideia. E por que os espíritos colocam castigo de Deus? Porque é Deus que estabeleceu as leis. E quando a gente se equivoca ou transgride, se eu dou um murro na parede, não é propriamente Deus que está me castigando. Mas há uma lei estabelecida por Deus da ação e reação. A força que eu dou com soco na parede vai reagir à parede sobre a minha mão e gerar naturalmente a dor, a reação. Então não é Deus que foi lá e castigou, estabeleceu as leis. Mas para explicar tudo isso numa obra espírita e cujo foco de Allan Kardec era um foco específico, estabelecer os elementos da ciência do espírito, né, os princípios fundamentais do elemento espiritual, seria difícil e complicado. E outra coisa, se fosse esclarecer cada termo, Allan Kardec estaria escrevendo até agora. A obra espírita não teria fim. O escopo dele era apresentar os fundamentos básicos, né? Ademais, os espíritos que se comunicaram por ele, e com ele, aliás,
eram espíritos que traziam o linguajar, não apenas do século XIX, mas as expressões da tradição que existia religiosa até então, que era a tradição católica e romana. Toda a codificação foi apresentada por grandes vultos da Igreja Católica e das doutrinas protestantes. Aí a gente vê Santo Agostinho, a gente vê Fênelon, a gente vê um grande número de Vicente de Paulo e assim por diante. Então é importante fazer essa apropriação. Penso eu que se Allan Kardec escrevesse essa obra no século atual, ele utilizaria, é claro, outros termos, outras expressões, mas o significado é o mesmo. Então, não é que Allan Kardec está superado, não é que a doutrina espírita está superada. Antes, muito pelo contrário, se trata apenas de a gente entender o conteúdo. O vocabulário, as palavras podem até estar superadas, o uso delas, mas o conteúdo permanece cristalino, permanece insuperável. Então, é importante isso, a gente esclarecer isso, porque nesse texto existem algumas expressões que Kardec utiliza, eu acabo de lê-lo, e que faz alusão aqui a expressões daquela época que pode ser estranhável aos nossos olhos, mas a gente tem que entender a essência daquilo que o texto está dizendo. Da mesma forma que você pega uma obra de Machado de Assis e você não vai ficar querendo alterar a obra. Ah, não, Machado de Assis escreveu errado assim. Não, ele escreveu com as expressões da sua época. Você pega um texto do século XV, do século XIV, expressões da época. É claro, a gente tem que entender a essência, né? Como diz o próprio texto evangélico, a própria palavra de Jesus, a letra mata, mas o espírito vivifica. É necessário ir à letra, e não... É necessário ir ao espírito, e não à letra, né? Ou como querem alguns, o espírito da letra, né? Que eu acho essa expressão muito bonita.